Sejam muito bem-vindos a Terceiramente, o podcast da gestão realista. E você, meu amigo, você está aqui para aprender, você está aqui para crescer, você está aqui para se tornar extraordinário. E eu estou aqui com meu amigo e parceiro de conteúdo, Anildo. Fala, Anildo, tudo bem? Opa, tudo bem? Um abraço, Leandro. Um abraço aos amigos que estão escutando a gente aqui. Mais uma vez, um prazer estar aqui contigo para mais uma conversa que eu sei que vai ser muito bacana. Muito legal. E hoje, pessoal, a gente tem um tema, mais um tema que a gente pode chamar de cabeludo, né? A gente vai falar de proatividade. Você é proativo? Você sabe mesmo o que é proatividade? Você sabe os benefícios da proatividade? Como você pode trabalhar para ser proativo e se diferenciar? Então, se você ficar aqui até o final, se você não sair daqui um expert, você vai sair com pelo menos uma boa referência aí de como desenvolver essa que é uma atividade tão importante. Então hoje eu vou começar, a gente vai ter essa conversa hoje, né, sobre proatividade, ativando a terceira mente para falar de proatividade, já começar com a definição, né? Então, solta ela, Leandro. Então, quando a gente fala de proatividade, meus amigos, a gente está falando de uma palavra muito usada no meio corporativo. E uma das 5 habilidades que os profissionais de recrutamento utilizam aí como base para buscar um profissional no mercado de trabalho, né? E a proatividade, ela também é um comportamento de antecipação. É uma de responsabilização pelas próprias escolhas e ações frente a situações. E eu gostaria de fazer aqui um comentário e depois passar um pouco a palavra pro Anildo também, que, olha, meus amigos, proatividade é tão importante que no livro do Stephen Covey, que para mim é um dos meus livros favoritos, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, proatividade simplesmente é o hábito número 1. Né? O hábito é descrito, né, como seja proativo e tome controle do seu próprio destino. Né? Então é o hábito número 1, sem o qual nenhum dos outros hábitos faz sentido. E aí, Anildo, faz sentido isso, cara, essa importância toda? Não, faz todo sentido, Leandro. E a referência ao livro de Stephen Covey é excelente, porque, para mim, no que se refere a falar sobre proatividade, os 7 hábitos, o livro 7 hábitos, para mim é como se fosse uma bíblia, né? E a questão de que o primeiro hábito que ele escolhe é a proatividade, por si só, já diz muito, Mas a gente está aqui para dissecar isso um pouco, né? A definição foi excelente. Eu acho que hoje em dia as empresas estão considerando de uma forma maior do que antes a questão da proatividade. A gente vai explorar isso aqui. A gente vive num momento hoje de transição de paradigmas. A gente está com esse Covid, a gente está tentando convergir para um novo normal. E eu tenho certeza que no novo normal, Leandro, proatividade, que já era importante, vai ser mais importante ainda. É isso aí, não, sem dúvida, sem dúvida. E Anildo, no livro, né, me lembro muito bem, até a gente no script aqui, a gente tomou nota de alguns pontos para estar falando para o nosso ouvinte, e fazer aqui, tomar liberdade para um disclaimer. A gente gosta de fazer essas anotações, para ter uns pontos chaves para falar com vocês, ouvintes, porque senão o podcast aqui teria 4, 5 horas, de verdade. Mas pegando alguns pontos centrais aqui, o Stephen Covey, ele fala que a proatividade é uma das características que distingue a gente, né, humano, dos animais, né? Porque de outra forma a gente seria sempre reativo. A gente, como ser humano, um bom ponto para comentar, né? Essa natureza do ser humano de ser proativo e buscar, independente de um estímulo, nos faz sermos, né, seres humanos, né? Então, sem dúvida. Sem isso dúvida. Aí, Anildão? Sem dúvida nenhuma. E essa separação entre nós e os animais é outra declaração muito forte do Stephen Covey, que eu acho muito bacana. E, Leandro, tentando sair um pouco da definição mais formal, assim, lista pra gente alguns exemplos assim do que seria
do que seria essa proatividade. Dá alguns exemplos para a gente. Legal. Eu gosto muito de trazer um pouco também, não só para a vida profissional, mas também trazer para a nossa vida pessoal, né? Vou dar um exemplo bem claro. Você sabe que precisa trocar o óleo do seu carro, né? Um exemplo bem simples, né? Só que você tem muita coisa para fazer, tem muito trabalho, né? E você acaba não sendo proativo e protelando essa troca de óleo. O que vai acontecer? Você vai ver na prática, em algum momento, aquele termostato ali do seu veículo aumentando, e aí o que não era prioridade se tornou prioridade e eventualmente muito mais caro. Então, nesse exemplo bastante simples, né, a gente explora aqui coisas que você deveria fazer, que são importantes, mas é muito melhor você fazer algo importante antes que esse algo importante se torne urgente. Que, aliás, Anildo, é uma outra coisa que o Stephen Covey trata muito bem de separar no livro dele. Né? A separação do que é importante, do que é urgente, do que é importante e urgente e do que não é nada disso, né? É uma ótima prática também, meu amigo. E no ambiente de trabalho, Leandro, se você separasse uns 2 exemplos assim de proatividade no ambiente de trabalho, quais seriam? Rapidinho, assim, 2 exemplos. Legal. Vou tomar aqui como base, Anildo, algumas situações que fizeram com que, para mim, para minha vida profissional, fizeram uma grande diferença, né? Para mim, a proatividade está muito relacionado com antecipação. Então, eu tive um gestor muito chato já, um deles, né? Não todos, mas que esse cara era muito minucioso. Chato no sentido de ser minucioso, né? Chato nos detalhes, né? E ele sempre pedia mais do que eu entregava para ele em relatórios, lá nos primórdios. Então, uma forma de você exercer a proatividade é, de fato, você se colocar no lugar e imaginar o que mais seria solicitado. E isso é proatividade, é você entregar um pouquinho mais do que foi solicitado ou até antecipar, eventualmente, uma solicitação que poderia vir que somente você, que está encarregado daquela atividade, teria a visão e a condição de visualizar a importância de um detalhe, seja num relatório, seja na execução de alguma tarefa. Então, resumindo, Anildo, para a gente não se alongar muito, seria você de fato tentar entender se um problema, se algo vai acontecer e agir antes que isso se torne uma urgência. Entendi. Fantástico, fantástico. Ou seja, essa capacidade de priorizar e de antever são importantes. Muito, correto? muito. E eu vou tomar a liberdade no momento en passant aqui, que a gente vai citar o xadrez. E o xadrez foi um grande responsável por fazer com que eu exercesse a minha proatividade. Por que isso, né, Anildão? A gente tem no xadrez uma diferença entre os grandes jogadores e os medianos. Os grandes jogadores conseguem antecipar os movimentos e as possibilidades de movimento do seu oponente. Isso é proatividade. Um bom exemplo. E nessa antecipação você se prepara para um cenário que você não vai ser pego de surpresa, vai ter um tempo de reação que vai fazer diferença em toda a sua vida, né? Boa, fantástico. Leandro, e um pouquinho mais ciente do que é a proatividade, assim, você acredita ser possível identificar um proativo? Vamos imaginar o caso de que temos 2, 5, 10 pessoas diante da gente. É possível olhar para uma pessoa e olhando para ela saber se ele é proativo ou se não, o que na sua opinião é necessário para identificar um proativo? Sem dúvida que é possível identificar, Nilson. Acho que a primeira característica é você, de fato, você vê que a pessoa ela assume responsabilidades e ela atua de uma forma não passiva, né? Não quer dizer que os passivos não são proativos, não é bem isso. Você pode ter uma pessoa com características mais analíticas, né?
e que são proativos Exato. dentro do campo de trabalho dela. Mas para você identificar facilmente um proativo, eu diria que existe uma certa inquietude, né? A questão de assumir responsabilidades é uma das questões bastante importantes, porque o proativo ele está tendo um senso de direção, não de obrigação. Porque se for somente obrigação, ele vai fazer o que foi pedido para ele, ponto. Né? Agora, o senso de direção que uma pessoa que é proativa demonstra, ela faz com que, baseado na visualização desse fim, né? desse objetivo, ele consiga atuar de forma proativa nas atividades que vão facilitar o caminho dele para a chegada para atingir esse objetivo, entendeu? Então, é uma pessoa atenta ao futuro, né? Baseado Muito nessa bom. visão clara de objetivo, ela também está muito atenta às oportunidades. Fantástico. Ô, Leandro, então faz sentido dizer que ser eficiente quer dizer que você está cumprindo o que é esperado. Até de uma forma, né, boa. O proativo, na verdade, ele busca algo mais do que somente eficiência, correto? Isso aí. Faz sentido essa afirmação? Faz sentido, Anildo, porque de verdade, se você fazendo... A gente aqui na Gestão Realista sempre gosta de tomar exemplos práticos, né? Se você, de fato, não entender o porquê você está executando determinada atividade, é bem provável que você esteja no campo somente da eficiência. Se foi pedido para você tirar um livro de uma prateleira e colocar na outra prateleira, você não se preocupou de verdade em entender o porquê, provavelmente você vai ter dificuldade em ser proativo. De repente, o objetivo era liberar espaço. E você, nessa solicitação, e aqui a terceiramente pede passagem para um exemplo, nessa solicitação você poderia sugerir, mas e que tal se a gente digitalizasse e disponibilizasse toda essa nossa livraria na nuvem para os nossos clientes, por exemplo, né? Então, entendendo o porquê, que vamos nesse pseudo-exemplo, que a movimentação desse livro fosse facilitar o acesso a um livro determinado para um público que visita um determinado lugar, você entendendo o objetivo o objetivo é ampliar a facilidade. Então, eu tenho conhecimento de como colocar esse conteúdo na web, numa nuvem. Então, eu posso sugerir. Isso seria impossível se eu não soubesse o fim, Anildo, a finalidade daquilo. Não, eu gostei do seu exemplo e eu vou fazer uma observação sobre ele. Que é importante, na verdade, porque ser eficiente não quer dizer que é ruim. Ser eficiente é excelente. Aliás, é algo que a gente vai conversar aqui ainda. A importância de ser eficiente. E o que é ser eficiente, o que é ser eficaz. A importância do proativo, na verdade, é que ele dá um passo além. É um passo além. Claro que existem perigos e coisas que a gente tem que estar atentos, né? Que a gente vai tocar nisso já. Né? Mas para mim essa diferenciação é muito importante. Ser eficiente não é ruim. Não é ruim. Mas ser proativo, na verdade, você está dando um passo adiante. Né? Você está buscando algo a mais que o eficiente talvez ele não busca. E Leandro, ser proativo a gente terminou de entender que é até mais importante do que ser somente eficiente. A gente sabe muitos benefícios do que é ser eficiente. Você faz o que é esperado, você entrega o que foi esperado, né? Assim, quais são alguns benefícios em ser proativo? Vamos falar dos benefícios primeiro, antes de falar de perigos. Benefícios. Legal. Quais são alguns benefícios em ser proativo, na sua opinião? Legal. Eu vou começar com, acho que uma frase popular, né? Quem nunca ouviu a danada prevenir é melhor do que remediar, Anildo? Isso é verdade. Quem nunca, né? Um bom começo, sem dúvida. Então, de fato, eu vou dar um outro exemplo dos benefícios também, sempre tentando pautar no exemplo, né? Ainda na minha época lá de Coca-Cola, quem nunca viu máquinas de refrigerante por aí, né? Máquinas de chopp, enfim. E uma característica que a gente utilizou lá atrás foi ampliar a nossa rotina de manutenção preventiva nas máquinas,
para reduzir os problemas que a gente tinha de indisponibilidade nessas máquinas, geladeiras inclusive, né? Isso, num primeiro momento, gerou um custo adicional, mas ao longo de um ano foi uma redução de custo incrível, porque deixou de quebrar. De novo, tá muito relacionado com aquele exemplo do carro que eu dei no começo, mas não deixa de ser uma verdade, né? Um outro exemplo para a vida pessoal, que aqui a gestão realista, a gente também gera a vida pessoal, né? Supondo que o seu relacionamento aí não esteja muito bem, né? Você esteja aí numa fase com a sua mulher, namorada, noiva, não muito bem. Então, que forma você pode atuar proativamente para melhorar isso? Você pode tentar buscar uma promoção, levar num restaurante, comprar flores, enfim. Os românticos, seja romântico ou não, você pode pensar proativamente em algo para mudar aquele jogo. E o reativo, o que faz? Ele espera a sorte determinar se esse relacionamento vai melhorar ou não. Então, ser proativo, né, o benefício é que você tem o controle do seu destino. E depois que algo até ruim aconteça, você também vai ter a sua consciência, de certa forma, massageada, Nildo, sabendo que você fez algo para impedir um resultado que você não gostaria, entende? Perfeito. Muito bom. Leandro, eu vou pegar nesse ponto agora porque isso é muito importante, né? A gente já separou o que é eficiente, a diferença do eficiente e do proativo. Aí a gente entende que o proativo é aquele que está buscando fazer algo sem ser necessariamente solicitado. E solicitado, muitas vezes, eu estou usando até uma palavra leve aqui, ou ser ordenado a fazer alguma coisa. Mas não é porque você também é proativo que você vai necessariamente conseguir. Né? Mas você tocou num ponto muito importante, na minha opinião, né? Que é aquela questão da paz de espírito, de você estar tentando fazer algo até a mais. Né? Vamos tocar nos perigos disso já, mas assim, essa consciência eu acho que é muito importante. E é saber separar o resultado do processo. Muito, muito né? legal. A questão de você ser proativo, você buscar uma melhoria, seja no trabalho, seja na questão pessoal, né? O fato de você ter buscado isso, e muitas vezes isso não vai funcionar, muitas vezes, pegando o exemplo lá do relacionamento, sua noiva, ela não se convenceu que de repente você é um noivo perfeito e o noivado vai terminar, ou o namoro, ou sua esposa ainda vai continuar achando que você precisa melhorar e etc, né? Mas o fato de você estar buscando isso, sendo de uma forma proativa, isso te dá tranquilidade em trabalhar a situação até, de novo, né? Continuar trabalhando com a situação de uma forma proativa. Fantástico. Muito legal. Pergunta, Leandro. Desenvolver a proatividade. Vamos imaginar que... Vamos lá. Entendemos o que é ser proativo, já conversamos aqui sobre alguns benefícios. Vamos imaginar que eu não me acho proativo. Eu não nasci proativo. Dá para se desenvolver proatividade? Mas se dá para desenvolver, o que você recomenda? Anildo, que legal essa sua pergunta, cara. A gente tem aqui na gestão realista, uma das nossas missões de fato é ajudar você nessa jornada e fazer com que você seja extraordinário. Então, as habilidades elas podem ser desenvolvidas. Proatividade é uma delas. Então, na prática, essa atividade, eu diria que você... Vou comentar um primeiro ponto aqui que eu acho que é o fundamental, né? Primeiro ponto, acho que é você se exercitar. Colocar essa análise na sua rotina diária para saber, eu poderia estar fazendo algo a mais do que me foi solicitado? O que mais, né? O que mais? O que é mais? Boa. Então, assim, se eu fosse resumir em uma palavra, em uma frase, perdão, não espere receber ordens para fazer algo. Se conecte com o objetivo do seu interlocutor ou do seu próprio, caso seja você mesmo, né? O seu cliente interno, né? Se conectando com esse objetivo, se pergunte, o que mais eu poderia fazer, né? Eu me lembro muito bem, Nildo, uma vez que eu entreguei também um trabalho para um gestor, né? Lá atrás, faz muito tempo isso. Vou nem falar a data aqui que vai entregar o gestor. Ele falou para mim... Ou vai entregar o quanto nós somos velhos, né? Pula a data. É verdade. Vamos lá. E ele falou para mim, me ensinou muito essa frase. Isso era o melhor que você podia fazer? Foi uma forma muito polida de
tentar fazer com que eu melhorasse aquele trabalho. E ali naquele momento eu falei não. E devolvi depois com o trabalho, respondendo perguntas que ele sequer tinha perguntado. Então, você Muito vê, bom. eu acredito que seja um bom primeiro passo, Anildo. E, ô Leandro, em cima dessa questão de desenvolver proatividade, uma dica, um comentário, e aí eu tô aqui, né, pegando uma coisa muito forte, que é esse momento que a gente está passando. Opa. Nessa época de Covid, com tudo isso acontecendo, como eu posso ser proativo? Me dá uma forma de ser proativo aqui. Muito legal. De fato, a gente vai passar pelaquela questão, Anildo, de você tomar... A gente falou isso em episódios anteriores sobre hábitos, né? E você ser proativo também está diretamente relacionado a como você lida e administra os seus hábitos, a sua rotina. Né? Então, bom ponto. Rotina, né? Rotina. Excelente. Você tem que ter uma rotina para se permitir ser proativo. Isso envolve, Anildo, eliminar dispersões desnecessárias. Envolve disciplina acima de tudo. Mas eu gostaria de tocar num último ponto que acho que é fundamental, é você também identificar pessoas que sejam proativas e se espelhar nelas. É a melhor forma de você entender como você pode desenvolver essa proatividade. Se rodear delas, então, muito melhor, Anildo. Excelente, eu voltando gostei, ao seu ponto adorei. ainda, em épocas de Covid, onde a gente está em casa, né? Eu falei da disciplina por conta disso. As dispersões são muito fáceis de serem incorporadas na nossa Sem rotina. dúvida. Então, a disciplina e essa atenção é algo que você tem que tomar cuidado e estar atento para você se permitir desenvolver a sua proatividade em prol do seu objetivo. E aí vem a pergunta: você sabe qual é o seu objetivo? Você sabe o que é importante e o que é urgente, né? É uma outra pergunta também que a gente levaria bastante tempo aqui debatendo, Anildo. Sem dúvida. E eu vou só pegar no ponto que você levantou, e ainda ligado com a questão do Covid, que esse momento que a gente vive hoje, onde as pessoas são forçadas, obrigadas a trabalhar, a conviver num ambiente, numa rotina que eles não estavam preparados. Isso foi feito do dia para a noite, sem preparação. Então, a quantidade de pessoas que eu tenho visto que são obrigadas a trabalhar ali na mesa na mesa de jantar, ou na mesa da cozinha, ou num canto ali do quarto. Eu já vi uma foto de uma pessoa trabalhando no quarto do bebê. Né? Então, assim, uma pessoa que tem que responder um e-mail enquanto a criança está chorando, ou tem que falar no telefone enquanto a criança está dormindo. Então, todos e não deixam de ser distrações. Outra distração é você estar tão perto da sua geladeira, estar tão perto da sua televisão, né? Então, assim, a proatividade nesses momentos, ela é muito importante. Você precisa, inclusive, ser proativo de redesenhar a sua rotina antes do que essa nova rotina redesenhe você, né? Então, isso é uma coisa que, para mim, é muito importante nesse momento de Covid, é essa capacidade de ser proativo e se reajustar de forma a continuar sendo eficaz, né? Isso é muito importante. Muito bom exemplo, porque às vezes a gente pensa na proatividade como uma coisa, não, mas tem que ser grande, né? Tem que ser uma atividade, tem que ser um projeto, tem que ser o desenvolvimento de um sistema, tem que ser escrever um livro. Não necessariamente, está nas pequenas coisas também, Anildo, muito bem colocado, né? Perfeito. Exato. É acordar um pouco mais cedo, antes de todo mundo, assim você consegue estar respondendo alguns e-mails com mais tranquilidade, enfim, ou é ficando um pouco mais tarde, enfim, assim, moral da história, em momentos como esse, qualidades ou comportamentos com proatividade, eles se tornam ainda mais importantes. Leandro, algumas perguntas rapidinhas aqui, porque a gente usou tantas palavras e você citou algumas muito interessantes, mas é importante a gente evitar algumas confusões aqui. Proatividade e produtividade. Os nomes, as palavras se parecem muito, até a forma de falar tem que tomar cuidado para não trocar. São a mesma coisa? Ou a gente está falando de coisas completamente distintas? São bem diferentes. Então, só parecem iguais quando a gente fala, certo? São duas palavras bonitas, né?
São duas palavras bonitas, mas não são iguais. E produtividade tá ligado diretamente à quantidade de volume de tarefas que você cumpriu. Uma pessoa não proativa pode ser muito produtiva. Vou dar um exemplo. Uma pessoa numa linha de produção em uma fábrica, por exemplo, ele foi contratado para embalar uma determinada quantidade de lenços por dia, e porque ele é muito eficiente, ele embala mais do que a média, né, de trabalhadores. Ele está sendo super Adorei o produtivo, exemplo. né? Excelente. Só que ele não está sendo Adorei o proativo. Ele poderia, por exemplo, sendo proativo, tentar pesquisar uma forma de não depender de uma mão de obra manual para fazer aquele mesmo trabalho. Isso é proatividade. Acho que Muito com bom. exemplo fica Leandro, bastante rapidinho. claro, né, Nildo, de diferenciar uma coisa da outra, né? Rapidinho, então falando de diferenciar, eu vou pegar mais uma palavra que me veio aqui, que é muito, muito interessante quando a gente fala de proatividade. Proatividade é a mesma coisa que reatividade? Essa aí são os opostos, né? Me define rapidinho a diferença então. Aquele reativo, ele só vai no médico quando ele fica doente, nunca faz um exame. Esse é o reativo. Acho que muita gente se identifica com isso, né? Ou seja, em todos os momentos a gente, em algum aspecto da nossa vida, pode ser reativo. Não só os high achievers, né? As pessoas que cumprem muitas tarefas, são proativas em todos os aspectos da vida, né? Por isso a importância, a gente já falou em outros episódios, do balanceamento da sua vida. Mas é exatamente o oposto, Nildo. Reativo é aquele cara que espera, e o proativo, ele foca na solução. Excelente. E não no problema. É uma grande diferença. Muito bom. Grande diferença. Muito bom. Ok. Agora, me fala dos perigos da proatividade. Porque isso é a questão de ser realista no que a gente aborda aqui. Você citou isso algumas vezes. É muito importante. Então, assim, para não dar aquela ideia errada de que proatividade, por si só, ela é naturalmente um gerador de algo positivo, quais são os perigos? Existem alguns perigos? Se existem, quais são os perigos da proatividade? Ou de ser proativo? Olha, eu vou começar com uma metáfora aqui, vocês me permitem aqui, você também, Anildo. Imagina um elefante proativo numa loja de cristais, com corredores estreitos. O potencial de destruição que esse camarada, esse elefantinho tem, né? Então, eu também vou comentar algo, Anildo, que a gente... Uma vez você disse essa frase e eu adorei, nunca esqueci, né? Os heróis morrem primeiro. Boa, então, uso bastante, verdade. Então é preciso saber também que existe um risco em ser proativo, né? Principalmente, vamos dar um exemplo aqui, é sempre bom a gente falar com um exemplo, né? Em que você identificou uma oportunidade de negócio, você foi super proativo em buscar primeiro que todos, aquele determinado ramo de atividade ou aquela determinada grupo de clientes com alto risco financeiro para desenvolver, né? De certa forma, todo proativo tem que calcular os riscos, porque ele está navegando antes de ser solicitado, ter sido solicitado. É como se o seu chefe fosse você mesmo. Então, eu diria que assumir os riscos, né, de forma consciente aí, ajuda bastante, mas nunca vai eliminar esse perigo dessa proatividade, Anildo. Muito bom. Ô Leandro, ou seja, assim, escutando o que você está falando, o proativo precisa tomar muito cuidado em também querer pegar mais ações a fazer do que, na verdade, ele tem condições de fazer. Faz sentido? Nossa, cara, a gente conversa muito sobre isso aqui, né? Tem o famoso não morder mais do que pode mastigar, né? É um ditado também popular bastante... Adoro, adoro esse ditado. Veja só, eu vou tomar até a liberdade de fazer uma confissão aqui para os ouvintes, né? Eu até me encaixo nessa definição, de às vezes eu tenho que me tomar bastante cuidado para não me empolgar em fazer mais do que eu posso, porque querer a gente às vezes quer o infinito, né? Mas é preciso saber que na prática muitas coisas podem acontecer. Então, não morder mais do que você pode mastigar é
fundamental. Né? Você entender que existe sim um fluxo natural que você já está antes de assumir algo novo. Por isso a importância do autoconhecimento, Anildo. Não, muito bom. Eu gostei muito dessas duas frases usadas aqui para descrever um pouquinho os perigos, né, da questão da proatividade, né? É não morder mais do que pode mastigar, ou seja, a proatividade cega, né? Ela pode, na verdade, ser prejudicial para um profissional, por exemplo, né? Assim, assumir muitas coisas, né? Ou propor muitas coisas e não conseguir entregar essas coisas por limitações naturais, né? E a questão dos heróis morrem primeiro, né? É uma frase, como você citou, é uma frase que eu gosto muito de usar, né? E é aquela questão de você sair correndo para fazer alguma coisa proativamente, sem levar em consideração, como você disse, os riscos ou as consequências daquela ação ou o momento. Muitas vezes não é o momento ideal, muitas vezes você não tem o que fazer. Eu vou usar um exemplo muito rápido aqui, Leandro. 2 semanas atrás, a gente teve um incêndio do lado da minha casa, do lado de onde eu moro, né? O meu filho, né, ele foi ser proativo. Né? Eu não vi isso acontecendo, então isso, né? Enfim, ele foi ser proativo. Olha o que meu filho fez, ele pegou um extintor nosso de casa e ele pulou no terreno do lado tentando apagar um incêndio que estava acontecendo num pequeno depósito. O problema é que nesse depósito tinha um bujão de gás. Nossa. E graças a Deus, aquele bujão de gás estava vazio. A minha esposa teve tempo de ver meu filho, chamar meu filho, porque nisso. Ou seja, vamos chamar o bombeiro, vamos ver o que a gente pode fazer aqui no entorno, né? Ou seja, a gente precisa saber a dose da proatividade, o momento da proatividade, senão ela pode se tornar perigosa. Adorei os seus exemplos, Leandro. Muito legal. Agora, o que eu gostaria? Eu queria que você agora fizesse um wrap-up aqui, Leandro, fizesse um resumo do que a gente conversou aqui hoje. Olha só, nesses minutos finais aqui, eu quero que você pegue esses 2 minutos finais aqui e faça um resumo. Ou seja, mas a gente não pode fazer isso todo o episódio, senão as pessoas só vão vir aqui nos últimos 2 minutos, né? Mas a gente vai fazer nesse episódio aqui. Eu quero que você faça aqui um en passant aqui da proatividade. Qual é o que a pessoa que está ouvindo a gente que tem que levar dessa meia hora que a gente passou conversando aqui? Muito legal, né? Primeiro, Anildo, vale lembrar, a gente sempre gosta de começar com uma definição, depois desenvolver, né? Então, o que é proativo? De fato, você fazer algo antes que te peçam, antes que o importante se torne urgente, né? E aí aqui parafraseando um pouquinho o nosso Stephen Covey, que a gente recomenda muito esse livro. Se você não leu ainda, leia, que vale muito a pena, né? É você também não esperar ordens para executar, tá? Então não espera ordens, antecipe-se aos problemas para você ser proativo, apresente soluções práticas, né? A gente não falou muito aqui, mas eu gosto muito de falar sobre a empatia, quanto é importante você se colocar no lugar do seu interlocutor para imaginar Fantástico. o que ele quer para ser proativo. Isso, só o fato de você estar se colocando no lugar do seu interlocutor já está demonstrando uma proatividade, né? Apresentar resultados além do esperado. Eu dei aquele exemplo do relatório. Boa. Coloca um campo a mais, coloca se você estiver fazendo algo, faz uma pergunta que de repente você mostra uma tendência de redução. Aí o seu líder, o seu chefe, por que reduziu? E você não levou essa resposta. Então, tem que se antecipar, né, para conseguir enxergar além da situação. Antecipação, né? Excelente. Então, e isso vai trazer muitos benefícios. Os recrutadores e as pessoas de recursos humanos veem essa característica de proativo como uma das fundamentais para você ser bem-sucedido, seja a área de atividade que você atua de liderança ou não. Então, os benefícios que trarão para você identificar, né, essa área de oportunidade onde você pode desenvolver a sua proatividade e aprender a desenvolver a sua proatividade, como a gente falou aqui, não esperando por ordens, etc., né? Vai fazer muita diferença para você. E, por fim, não esquecer. Desenvolvê-la, né? Desenvolvê-la, Excelente. exato. E não esquecer que os heróis, eles morrem primeiro. Então, apesar de proatividade ser uma característica super positiva, é preciso saber quando utilizar,
como utilizar, mensurando os riscos. Sempre existe um risco. Muito proativo, bom. ele está um pouquinho à frente. Então, quando ele está um pouquinho à frente, né, ele está exposto. Vamos dar um exemplo daquele camarada que está num campo de batalha com um cavalo, pega a espada, coloca para cima e chama todo o exército dele para cima. Ele está sendo super proativo, só que ele está indo primeiro no front. Então, o risco de tomar aquela flechada inicial, ele tem que mensurar antes. Tá? Muito bom. Os heróis morrem primeiro, né, Anildo? Muito bom, Leandro. Não, fantástico. Eu adorei o seu resumo e eu acho que ele traduz muito bem aqui a mensagem que a gente está tentando passar aqui, né? Eu vou só fechar minha última contribuição aqui nesse podcast, Leandro, e eu vou fechar de uma forma assim, mais para o lado profissional. Por que empresas querem tanto pessoas proativas? Porque elas não precisam ser gerenciadas tanto. Porque uma pessoa que não é proativa, Leandro, os líderes, os gestores têm que ficar gerenciando demais aquela pessoa, ao invés de liderá-la. Né? Porque a pessoa proativa, ela vai fazer o trabalho dela ali. Eu vou precisar gerenciar ela menos. Então eu vou poder dedicar mais tempo liderando essa pessoa. E isso pode ser traduzido para a vida pessoal também. Fantástico, eu adorei. Excelente, Leandro. Muito legal, muito legal. Anildo, é uma pena que o papo tá ótimo, mas infelizmente, a gente vai ter que encerrar o episódio de hoje. Então, pessoal, a gente falou aqui sobre proatividade, a gente conversou com você sobre proatividade, colocou aí uma sementinha, né, de proatividade para que você a desenvolva no seu dia a dia. Preste atenção aí na sua rotina. Eu estou sendo proativo? Comece com essa pergunta aí e a gente convida você, né, a visitar o nosso site gestãorealista.com. Lá você vai ter o nosso conteúdo, acesso aos artigos, aos nossos cursos. Você vai entender um pouquinho mais aí da missão e todo o conteúdo gerado pela equipe da Gestão Realista. Anildo, mensagem final aqui dessa nossa conversa de hoje sobre proatividade para os nossos amigos ouvintes? Não, fantástico. A mensagem é que a proatividade não é algo que a gente nasce com ela, a gente vai desenvolvendo e é um desenvolvimento que não precisa ter fim. Ninguém é proativo e chegou no ponto que não dá para ser mais proativo. Então, vamos buscar proatividade, vamos desenvolvê-la e vamos ser assertivos como utilizamos a proatividade. E aí o sucesso é garantido. Muito bom. E o Anildo mandou uma dica final dele, eu vou mandar a minha dica final também. Tem uma frase no inglês que talvez não existe em português, first things first, né? Primeiro o mais importante seria algo assim numa tradução. E também não adianta você ser proativo com as coisas erradas. Então fica também essa reflexão, seja proativo, mas busque aí uma direção que vai fazer diferença na sua vida e para o seu futuro, em busca de se tornar extraordinário. A gente fica por aqui então. Novamente fica o convite, gestãorealista.com. Consulte nosso conteúdo e nos vemos no próximo episódio. Um abraço e até a próxima. Abraço a todos.